Muito boa tarde. Sextou. É o início da pausa. Pausa tão importante em geral, mas que vem se tornando cada vez mais importante em nossas vidas. O ativismo, o excesso de informações, de estímulos, as emoções polarizadas que nós vimos vivendo na relação homem-mulher, na qual nunca houve tanto assassinato de ex-companheiras ou de companheiras, na relação entre as ideologias políticas, a esquerda e a direita, nunca tão radicalizadas, na relação entre as religiões, entre as profissões. Parece que todas as posições ideológicas, as posições de opiniões, são trincheiras a partir da qual a única coisa a fazer é guerrear. Tristes tempos, não é? Porque é absolutamente claro para todos os que pensarem nas razões da vida que o projeto de Deus ao nos dar as diferenças é a cooperação, é o compartilhamento, é a troca. Tão preciosas, básicas para se estabelecer compaixão, para se estabelecer solidariedade, fraternidade, conquistas gradativas que nos levarão ao amor. Sim, Jesus deixou claro que o amor é o centro do projeto pedagógico de Deus, não só para a humanidade, mas para toda a criação. Como todo processo pedagógico, não se pode querer saltos onde pulemos do egoísmo, do orgulho, da violência, da prepotência diretamente para o amor universal, vivido e ensinado por Jesus. Claro que não, a vida não dá saltos, a evolução não dá saltos, e não dando saltos, só tem como caminho possível a gradatividade. A partir da qual viveremos os vínculos afetivos com os chamados nossos, que não são nossos, mas que nós chamamos assim, geralmente objeto de atenção, de carinho, de vínculo de todas as pessoas, inclusive dos egoístas e orgulhosos. O meu filho, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos. Sim, aí está um primeiro convite da vida à expansão da afetividade, do egoísmo, do eu para o meu. Expande-se ainda mais com as amizades, os colegas, os vizinhos, os conterrâneos, os que partilham as mesmas ideias, a mesma profissão. Ainda é um eu, ainda que seja um eu expandido. Ainda é um meu que decorre do eu, já sem o laço biológico, mas apenas com laços subjetivos. Um segundo passo importante que expande a base da fraternidade, da amizade, a qual, porém, tem um caminho de ainda maior expansão na medida das grandes conquistas, das grandes lutas sociais mesmo na Terra, de forma que nos cabe a todos, e não apenas às mulheres, nos solidarizar,
apoiar a luta contra o feminicídio, contra as discriminações, contra a opressão à mulher. Também nos cabe, não apenas aos gays, a luta pelo respeito às diferentes identidades sexuais. Também nos cabe as lutas pelas diferentes raças ou cor de pele, e assim por diante. Ninguém deve ser objeto de preconceito ou discriminação, e todos aqueles que sofrem esses males abomináveis devem merecer a nossa compaixão, a nossa solidariedade, a nossa boa vontade. É assim que se vê uma gradativa expansão da solidariedade, da fraternidade, até que possamos, aos poucos, nos aproximarmos de uma fraternidade universal pela abrangência, de um amor profundo pela intensidade, pela profundidade mesmo. Essa gradatividade é natural, só poderia ser assim mesmo. Mas será que ela tem limites? Será que há limites para o amor ao próximo? O que vocês acham? Será que há limites para a fraternidade? Essa é a nossa questão de hoje. Desse livro, O Consolador, o tópico é a fraternidade e o limite do amor ao próximo é o assunto especificamente. Será que há limites para o amor ao próximo? O que vocês acham? Vamos lá. Na mensagem, na doutrina de Jesus, fala-se que o amor é o mandamento máximo para a humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E mais, fala-se na revelação, através de João, na carta de João, certamente inspirado por Jesus, que o próprio Deus é amor. Não apenas o amor cobre a multidão dos erros humanos, mas o próprio Deus é amor. Será que o amor é relativo ou absoluto? Será que o amor tem limites, deve ser equilibrado? O que vocês acham? Vamos ver a pergunta e a resposta que são feitas e se atribuem a Emmanuel. A pergunta é a seguinte, pergunta número 344. O amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve tolerá-las humildemente, sem o direito de esclarecê-las relativamente aos seus erros? Olha que pergunta interessante. Diferentes referências ideológicas vêm apontando um binômio para a nossa evolução, para equilibrar nossas relações, de forma que a psicanálise fala que para se criar bem filhos é preciso ter a função materna e a função paterna, sendo a função materna o acolhimento ao filho, a afetividade, e a função paterna o limite, ficando claro para
aqueles que estudam comportamento hoje que não há por que restringir, situar, limitar a função paterna apenas ao pai e a função materna apenas à mãe. Que um casal de mulheres, um casal de homens, para criar seus filhos, precisarão das duas polaridades. Que uma pessoa sozinha, para criar uma criança, precisará das duas funções. Que não se trata de uma exclusividade de forma alguma. No campo da evolução do ser, Emmanuel, aqui mesmo nesse livro, fala de duas asas necessárias para elevar a criatura, elevar o ser humano até o reino dos céus. A razão, a sabedoria e a emoção, a fraternidade. Estabelecendo um paralelo muito interessante. A própria teologia tradicional fala que a ação de Deus é regida por dois princípios: a misericórdia e a justiça. Estabelecendo mais uma vez um paralelo muito interessante entre o limite, a lei, e o acolhimento, o carinho da função paterna e da função materna. Justiça e misericórdia, sabedoria e fraternidade. Por outro, onde quer que a gente vá em referências ideológicas tão diferentes, encontramos o binômio, o equilíbrio entre esses dois princípios, que deve reger não apenas a relação pais e filhos, chefes subordinados, educadores educandos, mas as próprias relações horizontais de irmãos, colegas. Ninguém sustenta uma boa relação apenas acarinhando. Muitas vezes, no decorrer de uma relação, qualquer que seja ela, é necessário, é urgente que nos posicionemos contrários àquele que nós amamos, esclarecendo, pontuando, apresentando limites, pontos de reflexão. Confundir amor com uma omissão frente ao que é certo e o que é errado é erro grave. Que todas essas doutrinas, todas essas referências combatem. Você não pensa assim? Só um chefe, um professor, um pai, uma mãe que criticam, que apontam erros, que punem o tempo todo, são insuportáveis. Mas tenhamos certeza, um educador, um chefe, uma mãe, um pai, que apenas queiram acarinhar, acolher, se tornam tão grudentos, tão tóxicos no seu mimo, que a própria palavra mimo é, no inglês, no português, sinônimo de estragar. Mimar é estragar, o que é muito apropriado. Nem carinho demais, nem limite demais. Carinho e limite, justiça e misericórdia. Sabedoria e fraternidade. Então diz Emmanuel que o amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno a todo tempo
em que se faça útil e necessário. A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade. Não é? Podemos estar sendo coniventes com a sombra, com o equívoco, a título de amor, a título de proteção. Não interessa o título, interessa, conhece uma árvore pelos frutos. E a criança, o aluno, o subordinado, mimado, rapidamente demonstram a todos o seu equívoco, em prejuízo das relações em geral e da própria pessoa em particular. Continua Emmanuel dizendo: a sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade, mas, ao receber as suas manifestações, saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e bom senso. O limite, a justiça, não podem ser palavras bonitas para tentar amenizar ou disfarçar o que na verdade é punição, reatividade, vingança. Não se trata de uma questão de palavras. Se trata de uma questão de atitudes, de autoexaminar-se, de se conhecer e se programar para o afeto. Diz Emmanuel aqui que esclarecer também é amar. Que sem trabalhar a questão ética, a questão da justiça, a questão dos limites, não trabalhar esses temas fundamentais a título de amor é um disfarce, é um equívoco. Esclarecer também é amar. Toda a questão reside em bem sabermos explicar. O delicado ponto nevrálgico da questão é como colocar a questão dos limites, como colocar a questão da justiça. Porque o amor é absoluto, Deus é amor. E ele é componente necessário para qualquer justiça, para qualquer limite, para qualquer trabalho ético. Toda a questão reside em bem explicar, sem expressões de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de energia, para que o erro ou o desvio do bem não prevaleça. Então, Emmanuel não descarta a energia, mas que a energia deve ser temperada sem cair no personalismo prejudicial, sem cair num ataque e defesa, numa questão pessoal, numa disputa. Isso realmente degenera as relações. Quando pais disputam com filhos, professores com alunos, chefes com subordinados, alguma coisa de muito errado se estabeleceu nessa relação. Termina Emmanuel dizendo o seguinte:
Quanto aos processos de esclarecimento, devem eles dispensar em qualquer tempo e situação o concurso da força física. Gente, isso é da década de 40. Até hoje, são muitos, inclusive os espíritas, os que se dizem admiradores de Chico, de Emmanuel, que defendem castigos físicos. A esses, nós podemos perguntar: o que um subordinado precisaria fazer que justificasse que um chefe, um patrão, aplicasse castigos físicos mediante um erro seu? Haveria algo que se pode fazer no ambiente de trabalho que seja um erro que justifique agressão física? O que uma esposa faria que justificasse uma agressão por parte do seu marido? Imaginamos que a média de vocês, se não a totalidade, daria para essas perguntas uma resposta: nada. Nada justificaria a agressão de um professor a um aluno, de um marido a uma esposa, de um chefe a um subordinado. Pode, claro, ocorrer uma demissão, a aplicação de restrições à liberdade, às possibilidades do aluno, do subordinado, mas agressão física, em hipótese alguma. Pois essa clareza, Emmanuel propõe aqui que se expanda para todas as relações. Quanto aos processos de esclarecimento, está se conversando sobre o amor ao próximo em geral, devem eles dispensar em qualquer tempo e situação o concurso da força física, sendo justo que demonstrem as nuances de energia requerida pelas circunstâncias, variando, desse modo, de conformidade com os esclarecimentos e com fundamento invariável no bem geral. Veja se não é interessante a postura de Emmanuel aqui, se não é ainda hoje, de alguma forma, revolucionária. Conversar com quaisquer pessoas nas redes sociais, ao vivo, sobre o tema da força física nos processos de correção, especialmente dos filhos, é um tema polêmico onde haverá partidarização, polarização, havendo muitos que defendem o uso da força física na educação dos filhos, especialmente das crianças, já sendo bem menor o grupo que defende a força física na educação dos adolescentes, menos ainda dos jovens, e praticamente ninguém no campo dos filhos adultos. E por que isso? Porque a nossa moral depende da força física daqueles a quem pretendemos corrigir. Pensem nisso. A nossa ação corretiva
deixa de recomendar a força física quando aquele a quem pretendemos corrigir se aproxima da nossa própria força física, ficando claro que não se trata de um processo subjetivo, de um processo educativo, mas de uma disputa, de uma luta mesmo, que sob qualquer ponto de vista desqualifica, desautoriza, boicota e bloqueia qualquer processo educativo, quanto mais expressões de amor ao próximo. Não sei se você, minha amiga, meu amigo, concordam. Particularmente, eu concordo integralmente com Emmanuel. E a questão do castigo físico, da força física, geralmente apresenta duas faces. Quando se trata para o filho dos outros, muitos são aqueles que aceitam a força física. Quando se trata para os nossos filhos, já diminui o número. Quando se trata para nós mesmos, quase ninguém defende que nós sejamos agredidos quando errarmos, em qualquer ambiente. Esse tipo de moral de conveniência precisa ser questionado da nossa parte, em nome de uma moral, pelo menos, de coerência. Que ninguém mais se aventure a defender a violência como maneira de educar, maneira de corrigir, maneira de controlar. Pense a respeito disso. Vale uma reflexão. Se você entender, coloque uma observação aqui nos nossos comentários. Vamos saudar os amigos agora. Eliane Serrão Claro, muito boa noite. Igor Galvão, falando do seu prazer de estar conosco nessa, como ele chama aqui, congregação. Lúcia Galvão dando seu boa noite, assim como Nalva Gorri. Enir Cajazeira pedindo pela saúde de Mônica Silva, dando seu boa noite, assim como Adelaide Dias. Um grande abraço a todos, muito feliz pela presença de todos, pela contribuição. Compartilhem se vocês entenderem como oportuna essa reflexão de hoje, que nós possamos pensar nessa coerência, nessa paz, nessa não violência, como diria Mahatma Gandhi, com toda a clareza, que nos imunize à violência do mundo, que nos distancie da hipocrisia. Muito feliz pela presença de todos vocês, um grande abraço e até amanhã.